Isso é eu que tô falando, parênteses meu aqui. Seguindo agora, pô, você vai pro Inter emprestado, né? Nessa situação toda. Como é que você avalia a sua passagem no Inter? Porque teve algum problema, algum ruído também ali? Depois você volta pro São Paulo. Ou foi uma passagem ok? Não, tá doido. Foi uma passagem onde eu tive a maior dificuldade da minha carreira. Porque eu tô no Inter, eu tô com situações conversadas para o Inter me comprar. O Inter me comprar do Certo. São Paulo. Definitivo, né? Definitivo. Ia fazer uma proposta. Na época, o investidor master do Inter era o Sonda, né? O dono do mercado Sonda, ela era o investidor do Inter. E a gente tava quase no finalmente eu machuco, eu tenho a terceira lesão de joelho. O terceiro LCA que você teve. A terceira lesão de joelho, terceira LCA da carreira no Inter. Só que eu tenho essa lesão no Mineirão nos 5 minutos do primeiro tempo. E eu jogo o primeiro tempo inteiro. Com o LCA? Com o LCA machucado. E aí, na época, é engraçado que isso ninguém sabe, é bastidores mesmo, que o juiz, não me recordo quem era, ele passa e fala assim, eu escutei o estalo. E na época eu tava marcando o Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro falou, ué, eu também ouvi, cara. Tal, e eu falei, pô, o Everton Ribeiro deve estar querendo que eu saia do pé dele, né? Pô, eu vou dar esse mole. Sei lá, eu tava sentindo meio estranho, com medo, porque, pô, já tinha machucado 2 vezes, mas eu tava dando conta, chutando no gol, roubando quente, bola. né? Passando bola e tal. E toda hora, meio que quando o jogo dava uma parada, eu ia no banco os caras dar uma olhada, enfim. E nisso, eu fico em Belo Horizonte, depois do jogo. Porque a minha esposa é mineira. Ah, tá. E a gente fica lá pra ver a avó dela, a família na época. E aí eu falo pra ela assim, pô, eu acho que eu vou exercer o direito do convênio que eu pago e não uso. Porque, né, se o convênio familiar particular por fora, tá no clube ali, clube, né? Você acaba não usando, entendeu? Sim. Qualquer coisa que você tem, fala, doutor, clube, tal. E isso é uma coisa também que é pra ser feito, né? Sim. E é você falar com o médico e não ir por conta. Sim. Só que como eu tava no Inter e eu não gostava da estrutura interna do Inter, eu acabei me optando exercer numa clínica referência em Belo Horizonte, fazer o isocinético, fazer a ressonância, fazer o exame pra chegar com o laudo pra eles. E aí quando eu chego com o laudo, o médico assinou tudo, expliquei pro médico quem eu era, Aí, não, tudo bem. Mandou o laudo, falou assim, seu ligamento não rompeu. Aí, pô, maravilha, né? Graças a Deus, o susto passou. E aí eu chego no Inter e eles falam assim, seguinte, legal, é interessante você fez o exame, só que nós vamos fazer o nosso, por direito, pô. Sim. Ok, né? Mais uma segunda opinião, sim. Vamos lá. Quando eu faço o exame, mostra que eu rompi o ligamento. Aí já ficou aquela dúvida. Aí já ficou muita dúvida, porque eu jogo, né, o primeiro tempo inteiro, saio no intervalo porque o Abel viu que eu tava preocupado, mas mentira. Faço um exame numa clínica, sensacional. Todo mundo conhece. Tem um parecer profissional que não rompeu e tem um parecer que tem. O que eu faço? Falo assim, sou jogador de São Paulo. Se o São Paulo falar que eu tenho que operar, eu vou operar e já fico lá. Tava emprestado. E eu venho escondido. Eu saio, é verdade, eu venho de Porto Alegre escondido, entro escondido antes da imprensa entrar no CT. Sim. E começo a fazer recuperação no São Paulo, tentando fazer testes, correr, fazer as coisas no São Paulo, jogando pelo Inter. Que isso, cara? E vou fazendo essa recuperação, chega um momento que eu chego pro Dr. Sanches, outra pessoa Lenda, que eu sou, né? Muito grato a ele, a toda a equipe do Refis, né? Que até hoje do Refis só restou a Silmara e o Betinho que lá estão. Sassá que saiu, o Luiz Rosan saiu, né? E, então, assim, toda essa equipe que lá estava, a gente teve uma conversa assim, né? Todos nós, e falou assim, cara, por que você não faz um exame que dá pra ver? Vai abrir o joelho, vai ver se o seu ligamento tá lá. Se tá lá, fechou. Você joga em uma semana, desde que você ficar... Já estamos 2 semanas aqui, teste. Um você sente, outro você não sente. Outro faz os testes, tá firme. Faz outros testes, parece que machucou. Entendeu? Eu não tenho... Aí eu falo assim, a gente, como São Paulo, não tem como te falar assim, vai.
Entendeu? Seria um risco, né? Então assim, tem um teste, um exame que dá pra fazer isso. Aí, vamos embora. Aí fizemos um exame, mas eu falei o seguinte, eu era tão determinado nas coisas que eu falei assim, então já prepara pra, se eu tiver que operar, eu nem quero acordar, vocês falarem e, vamos operar. Já opera. Faz direto. Já faz. Já opera, porque daí, pô, era a terceira lesão, imagina, cabeça, Sim. tudo mais. A mesma ainda, né? Entendeu? Aí machuco e tal. Aí quando eu acordo, a minha esposa tá no quarto, ela fala assim, machucou de novo. Aí foi aquele baque, mas já tava operado, você já tem que, o quê? Trocar a chave. Que mudar a chave. Aí peguei e falei assim, vou recuperar no São Paulo. Não volto para Porto Alegre, porque eu não gostava da fisioterapia, da parte interna do Inter. Sim. Não achava que era igual do São Paulo, porque a minha referência era o São Paulo, né? Então era muito bom o São Paulo. Sim. E os outros não era tão bom assim, para não falar outras coisas. E até por em respeito aos profissionais, claro, não era tão bom assim quanto eu achava que era no São Paulo. E aí eu acabo deparando com o diretor do Inter, o presidente, meu empresário, o investidor, tudo na minha casa em São Paulo. Caramba. Pedindo para que eu tratasse perto deles, para que eles pudessem ver a recuperação, e se eu tivesse apto e bem, voltasse bem, ia continuar a proposta. Ia comprar, e então eles queriam que eu tivesse ali. Só que eu falo assim, beleza, eu vou, mas com o protocolo do São Paulo, porque eu não gosto disso e tal. Eu listei um monte de coisa. Era muita referência, né, meu? Referência. Era muito. Todo mundo vinha de fora. Não podia celular, cara. Você tem noção na hora do DM. Hoje em dia, a maioria dos clubes não pode, mas o São Paulo começou com isso lá atrás, não podia, era assim, o cara recuperar. Treinava mais do que quem tava bom, assim. O cara recuperava bem. E aí eu tinha essa referência. Então, eu saía da fisioterapia do Inter, eu tratei 4 vezes no dia. Eu tratava todos os dias. Eu tratava de manhã no Inter, aí eu ia porque lá não tinha alojamento, então eu ia pra casa, almoçava, e no meio do caminho eu ligava pro São Paulo. Sasaki, para algum fisioterapeuta, falava que eu tinha feito de manhã. Olha o cuidado que o São Paulo tinha. São Paulo já programou isso. Então alguém sempre me atendia. Fiz isso e tal. Aí ele fala assim, então já que a academia é boa sua, vai e faz isso e tal. Almoçava, descansava um pouco, voltava pro Inter. Tratava, fazia, voltava no caminho, ligava de novo, antes de subir, ia lá, Fazia com o São Paulo Manoel. Então eu tratava 4 vezes no dia, uma lesão de LCA que era a terceira. E aí eu volto depois de 7 meses. Voltei antes. Mas eu tive muitas desavenças, assim. Eu saía, eu brigava com o pessoal do Inter, porque eu não achava correto o que eles estavam fazendo comigo, porque eles não davam tanta atenção necessária para uma lesão tão séria, e era a terceira, né? Sim. Então eu tinha muito atrito. Podia definir a carreira, né? Muito atrito. Então eu acabo tendo muito atrito ali dentro, e sempre que eu tinha atrito, eu voltava pro São Paulo pra tratar. E aí acaba que quando eu recupero, eu começo a jogar. Vai forte de novo, sem sentir nada. Até hoje eu sinto nada, sinto dor, não sinto dificuldade de nada, limitação de nada. E até estudo de faculdade, o pessoal às vezes usam. É verdade, ligam o pessoal da HCor pedindo autorização para contar o caso, assim, sabe? Porque não é comum você sentir nada. E aí, quando eu volto, eu me deparo numa sala de reuniões do Inter com os advogados que eu nunca tinha visto, um diretor falando que eu tinha sido pego em doping. Eu e o Newton tinha sido pego num exame de doping. Depois de uns 3 meses jogando, assim. E o Newton tinha testado 3, 4 vezes positivo, e eu tinha testado só em um jogo positivo. Mas era qual substância? E aí era um negócio que era tipo que usava pra emagrecer, que eles falavam, assim, um diurético e tal. Tipo aquele, qual é o nome? O Ozempic? Tipo um negócio desse, assim, sabe? Que eles tinham falado, não tinha ganho desportivo nenhum. Sim. Mas era um acusava proibido. Aí eu peguei inocentemente, falei assim, deve ser aquela vitamina que vocês dão pra evitar cãibra, de sal manipulado, pô. É a única coisa que eu tomo. Sim. E eu tomava no potinho que tinha o meu nome do Newton, no clube. Cara. Bom. Foi contaminado, porque era manipulado. Sim. Só que o clube, malandramente, aquela diretoria, inclusive, foram... Caíram, né? Presos, porque era uma diretoria
que roubou o Inter, comprovado e tudo mais. Era essa a diretoria que eu estava no momento. O que eles fizeram? Eles sumiram com o pote. Sumiram com tudo, até com água. Até com água sumiram dentro do CT. Cara, aí a CBF, você foi inocente no sentido de ser justo. Você não pensava que os caras iam meter essa, né? por conta da minha referência São Paulo. Então, assim, falar a verdade no São Paulo era algo natural. Não sabia Sim. que eu tinha que esconder caráter em outros clubes, entendeu? Sim. Ou para outras pessoas. Cara, e como é que ficou a cabeça nesse meio Então, tempo aí que você falou assim, esse que eu cara, falo, eu tô me dedicando, né? Pô, tô recuperando, sou um atleta do clube, um ativo do clube, e o clube faz isso comigo. E um monte de gente falando M, né? Coisa que não sabe. lógico, porque quando você... sai o nome doping, né? Ninguém lê o que quer. É. Ela quer, mais um drogado. Sim. Entendeu? Como é que ficou a cabeça nesse momento aí, cara? Foi o pior momento. Por quê? Quando você... Eu tava, aqui, né? Quando você é pego em doping, é tudo novo. Porque como que eu vou saber que um atleta é pego no doping faz? Aí os caras já me deram ordem de não deixar entrar no clube, porque não pode vincular a imagem do atleta no clube. Aí o São Paulo não pode fazer nada, porque essa é a lei. Sim. Então, fala assim, cara, vai pra casa, a gente vai colocar os advogados. Eu contratei advogados meus particulares, advogado do Inter, e o São Paulo acompanhando, né? Não tão próximo, mas acompanhando. E aí eu tinha que treinar na praça, tinha que treinar no parque, tinha que me condicionar, porque a gente não sabia quanto tempo ia dar e como que ia ser. Então, de um dia eu jogando, dando a vida para um clube, no outro dia proibido de entrar dentro do clube, entendeu? Então, assim, foi o momento mais difícil da carreira, com certeza, com certeza. Então, eu voltei para São Paulo, na minha casa, perto da família, tudo mais, treinando na praça, contratei um preparador pessoal. Agora, contratei 2, porque quando eu cansava de um, ia para outro. Para não enjoar do cara. Então, só eu tinha que correr, fazer parte técnica, não dava pra fazer mais nada. Sim. Eu ia fazer o quê? Não podia ir para um clube treinar. Cara, você não podia ir nem... Não pôde vincular. Então, foi o pior momento. E sendo inocente. Porque tinha que colocar a culpa em alguém. A CBF ficou sabendo disso, fizeram até teste surpresa no Inter. Assim, se tem 2, tem mais. Sim. E eles fizeram teste surpresa, por um acaso, alguém ficou sabendo do clube, sumiram com tudo do clube. Então, ninguém mais foi testado. E sobrou pra quem? Pro Wellington e pro Nilton. 6 meses de punição. Cara, 6 meses de Cara, ele pegou pouco ainda. 6 meses. Dodô pegou 2 anos. Não, mas foi tenso. Por conta da substância, tem gente que Não, o Dodô ficou 2 anos fora naquela época do Botafogo, lembra disso? O Dodô foi bem tenso, assim, porque você vai pra um tribunal, assim, por julgamento. E assim, quando eu falo pouco, quem? Eu falo pouco, É sério? Essa é a sensação. Quando eu falo pouco pra gente, assim, no sentido. Imagina pro atleta que só faz aquilo, tá acostumado há anos fazendo aquilo. Cara, a cabeça deve ficar. Não, cara, foi muito difícil mesmo, assim. De fato, eu tive 4 lesões de LCA, né? Mas de fato, da minha carreira, esse foi o pior momento. Porque eu tava muito bem fisicamente, mas me tiraram o direito de fazer o que eu amava fazer, o que eu amo fazer, que é jogar futebol, por uma coisa que não foi culpa minha. Foi o clube que acabou entregando algo que não estava legal, né? Então aí vai pra justiça, aí começa aquela coisa toda. Aí você cumpre esse prazo? Aí com 5 meses eu recebo uma ligação do Aguirre, que era o treinador que eu também tive uma participação no Inter. Nós fomos até a semifinal da Libertadores. Lembro, 2016. E aí o Aguirre tá no Atlético Mineiro. O Aguirre me liga, falando que os advogados do Atlético Mineiro já tinham olhado o caso e provavelmente eu tinha mais 15, 20 dias no máximo de punição e que eu ia ser liberado para jogar e se eu ia ficar no Inter ou voltar pro São Paulo. E aí eu falei assim, eu não gostaria de voltar pro São Paulo dessa forma, porque eu sei o tamanho que o São Paulo é e se eu voltar pro São Paulo dessa forma eu não vou jogar lá. Entendeu? Vai ter 10 jogadores acima de mim que vai jogar no meu lugar. Sim. Então eu precisava voltar pro São Paulo muito bem. É o que eu tava fazendo no Inter. Voando pra voltar pro São Paulo, com a torcida querendo, com todo mundo querendo. Sim. O São Paulo é enorme. Não dá pra... Voltar mais ou menos. Você é bonitinho, vem cá. Não vai pôr. Né? Você tem que estar muito bem, porque a exigência é muito alta. E aí eu falo, eu vou pro Atlético Mineiro sim e tal, a família inteira, da parte da minha esposa é atleticana e tudo mais. Então, assim, vai ser um sonho realizado pra família também.
E aí, tá, então vamos entrar em contato com o São Paulo para fazer as negociações para você já vir. Beleza. Quando ele entra em negociação com o São Paulo, o presidente na época era o Leco, depois do desquite. E o Leco fala, você não vai sair, você não esquece. Pode avisar que você não sai do São Paulo, você vai voltar pro São Paulo, nós vamos te recuperar, você vai jogar no São Paulo. Eu falei, pô, maravilha, né? Time do coração, na minha casa, na minha família, na minha cidade, tudo que eu precisava ouvir de um presidente do clube. Sim. Que eu queria confiança, retomar a confiança. Sim. E quando eu volto pro São Paulo, eu me lembro que o treinador era o Balsa. Edgardo Balsa. Era Fato o Balsa. E aí eu começo, cara, a treinar, porque eu não podia ser relacionado a jogar, e ele fica impressionado. Ele fala, cara, você... Acabou a punição, vou te escrever, você vai jogar. E o estilo de jogo do Balsa precisava daquele primeiro volante, né? Mais pegador. Não, ia jogar Libertadores já, e conversas com ele assim e tudo mais. 2 dias da punição acabar, pra ser escrito, eu machuco o joelho direito. Putz, cara. LCA. No treino? No treino. Cara, tem que se estudar nesse caso, não é possível, velho. E aí acaba de ter que recuperar tudo de novo pra poder voltar. Volta pra fila lá e traz. Aquela coisa toda. Guerreiro, não pode negar que é um operário da bola. Exato.